Fala galera, eu sou Arthur Spirandelli. Esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. A ideia, vocês já sabem, a gente fazer um panorama de tudo que aconteceu nessa última semana, essa semana que se encerra no dia 17 de julho de 2021. A gente traz para vocês aqui os principais pontos até o dia 18 de julho. A ideia aqui é a gente comentar e também fazer projeções sobre o que vem pela frente para as próximas semanas. Essa semana é uma semana um pouco mais tranquila para os mercados, com um pouco mais de alívio. A gente vinha de algumas semanas um pouco mais pressionadas aqui para o nosso panorama no Brasil. Nesta semana, especialmente, o índice Bovespa, principal benchmark de ações aqui na nossa Bolsa Brasileira, avançou 0,42% no consolidado da semana, apesar de ter registrado quedas em alguns dos pregões desta semana. Fechamos a semana em 125.960 pontos, então próximo dos 126 mil. Lembrando que nós tivemos o índice Bovespa a 131 mil pontos recentemente. No ano, a Bolsa Brasileira sobe agora 5,8%. Lembrando também que tivemos já esse índice Bovespa em queda no ano, virando para uma alta um pouco mais expressiva e agora uma alta de praticamente 6% na semana. Levando para o câmbio, o dólar comercial perdeu força, veio de uma alta nas últimas semanas, a gente saiu de um câmbio de 4,90 e chegou lá nos 5,30. Nesta semana ele caiu 2,67% e fechou aos R$ 5,12. No ano, agora a moeda americana novamente cai frente ao real, uma queda de 1,4%. Levando para a curva de juros, a curva DI no vértice de 2031, de janeiro de 31, que é um vértice muito olhado pelos mercados, recuou 7 base points sem grandes movimentos também, ficando na casa dos 9,13%. E olhando para as bolsas lá de fora, um comportamento um pouco menos positivo, digamos assim. Essas bolsas lá fora, S&P, Nasdaq, Dow Jones, que vinham avançando muito no ano, continuam avançando muito, mas recuaram um pouco nessa semana. O S&P 500 sobe agora 15,2%, o Nasdaq sobe 11,9% no consolidado do ano. Começando aqui a nossa volta ao mundo, comentando sobre os principais pontos, o que o mercado não para de olhar, o que o mercado mais reage nesse momento é óbvio aos preços dos produtos ao redor do mundo, a inflação ao consumidor, a inflação ao produtor, ou seja, a inflação nas economias, principalmente nas economias dos países desenvolvidos, e como estes países farão suas decisões de política monetária para a gente entender se eles continuam com esse viés, esse pensamento mais expansionista, de mais injeções de liquidez, ou se continuaremos com essa cautela de que talvez este cenário de mais injeções e de mais estímulos ao redor do mundo já esteja virando aqui para uma diminuição, uma normalização. Preocupações também do lado da pandemia, apesar da vacinação caminhar muito bem ao redor do mundo nesse momento, os Estados Unidos sendo um grande destaque, mas a Europa também caminhando muito bem, apesar das medidas de restrições sendo diminuídas, né, ficando um pouco mais tranquilas ao redor do mundo, a variante Delta, a variante indiana, que foi comprovada como a mais transmissível, né, que tem a maior força de transmissão aqui, preocupando bastante. A gente teve casos muito sérios na Índia e que chegam em diversos países do mundo. Tivemos casos no Brasil já também, e a grande preocupação é se as vacinas serão eficazes também contra essa variante, se nós teremos medidas de restrições sendo aumentadas a partir dela, enfim. Então, o mundo todo começa a olhar com bastante preocupação para essas duas coisas. Esses são os dois principais temas mundo afora, né, que a gente pode pensar como os temas que todos os países estão olhando. Mas levando para os Estados Unidos, o mercado olha muito para os índices de preços por lá, e para o lado de empregos. E começando aqui pelos índices de preços, nós tivemos a divulgação do IPP ou do PPI, que é o índice de preços ao produtor, a quem produz os produtos aqui. É importante a gente olhar essa inflação para o produtor, porque ela pode ser refletida depois em índice de preços ao consumidor também. E este número relativo a junho indicou uma inflação por lá acima do esperado, e trouxe uma preocupação aqui para os mercados, mas depois tivemos falas do presidente do Fed, o Jerome Powell, uma das maiores autoridades hoje no que diz respeito à política monetária ao redor do mundo, trazendo aqui um tom de cautela, um tom de que entende ainda que essa inflação
é causado por efeitos transitórios, que ainda não deve começar essa normalização dos estímulos, que continua com o mesmo pensamento, então trouxe um pouco mais de calma. Essa é uma notícia que vai ficar aqui, provavelmente, todos os nossos resumos da semana, é uma das maiores preocupações mundo afora hoje. Depois tivemos o indicador de vendas no varejo, para a gente entender como está o consumo lá nos Estados Unidos, também para o mês de junho, e nós tivemos um resultado de alta de 0,6% versus uma expectativa de queda de 0,3%. Ou seja, números de vendas no varejo bem melhor do que o esperado, mostrando uma atividade ali importante nos Estados Unidos. Por outro lado, o indicador de produção industrial nos Estados Unidos, também para o mês de junho, reportou uma alta de 0,4%, a expectativa era de uma alta de 0,6%, então marginalmente ali um pouco pior do que a expectativa do mercado para esse indicador. Levando lá para a China, também olhando aqui para a atividade, para a produção, as exportações na China cresceram 32,2% em junho, um número muito acima da expectativa de 23,2%, mostrando assim a produção da China bastante relevante e exportando muito para o mundo, e também do lado da importação, um número de 36% versus uma expectativa de 25,6%, mostrando que também estão importando bastante para produzir tudo que o mundo, né, que essa cadeia produtiva precisa agora. Nós sabemos que estamos vendo um problema na cadeia produtiva, uma falta de semicondutores para a produção de diversos equipamentos, preços de commodities valorizando exatamente por essa queda na oferta. Então, toda essa cadeia produtiva muito importante e segue na pauta também dos nossos resumos, provavelmente pelas próximas semanas. Depois, levando para a Europa, a gente tem nesta quinta-feira, dia 22, o BCE, o Banco Central Europeu, divulgando a sua decisão de política monetária por lá, também um dos principais pontos da semana, será muito observado aqui, e a expectativa não é de grandes diferenças do que a gente já vem observando, provavelmente resultados aqui, uma decisão em linha com o que a gente já vem vendo de Europa neste momento. Lá na zona do euro, tivemos o índice de preços ao consumidor, o CPI, trazendo 0,3% de alta em junho ante maio e 1,9% nos últimos 12 meses, em linha com o que é esperado por lá, com o esperado do mercado, e também dentro da meta de 2%, aqui Europa sendo um bloco aqui ainda de inflação dentro das expectativas e das metas. Ainda por lá, a produção industrial recuou 1% em maio na comparação com abril, e a expectativa era de alta de 0,1%, então números de produção na Europa bem piores do que o esperado. No Reino Unido, a inflação também subiu mais do que o esperado em junho, segundo dados que foram divulgados nessa última quarta-feira. Depois, voltando lá para a Ásia, agora falando de Japão, o Banco do Japão reduziu sua expectativa para o PIB real de 2021, de 4%, que era até então essa expectativa de PIB real por lá, para 3,8%, uma queda, mas marginalmente muito próxima ainda. Também manteve a meta de curva de rendimento de títulos do governo de curto prazo em menos 0,1%, lá os títulos sendo negativo, e para títulos com vencimento em 10 anos com um juro de 0%. Por fim, voltando para a China, também tivemos divulgações de dados oficiais do governo da China que indicam que o PIB do país cresceu 7,9% no segundo trimestre deste ano de 2021, em comparação com o segundo trimestre do ano passado, um número que veio abaixo das expectativas. A alta esperada era de 8,1%, também não ficou tão longe assim o resultado. Agora, vindo para o Brasil, saindo lá do exterior e vindo aqui para o nosso cenário doméstico. Aqui no Brasil, a gente teve a aprovação, o Congresso aprovando a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, primeiro passo para a nossa definição do orçamento do ano que vem, e o Congresso entra em recesso agora até dia 2 de agosto, temos esse recesso de 2 semanas aqui no Congresso brasileiro. A CPI da Covid também entrará em recesso, consequentemente, ficaremos 2 semanas sem notícias, decisões e votações por parte do nosso Congresso aqui no Brasil. Entre os pontos da LDO, dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias que a gente falou aqui agora, a meta fiscal de 2022 está prevista como um déficit primário de 170,5 bilhões de reais, ou 1,9% do PIB, e um salário mínimo de R$ 1.147.
Depois, ainda lá no Congresso, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, anunciou a prorrogação da CPI da Covid por mais 90 dias, a partir do dia 7 de agosto. Então, teremos mais 3 meses desta CPI, que vem sendo muito importante aqui para o nosso cenário local. E o Palácio enviou ao Congresso um projeto que viabiliza um novo projeto social, um novo programa social em substituição ao Bolsa Família, que prevê e atrela esse novo benefício a aprovação da taxação de lucros e dividendos prevista na proposta da reforma tributária, ou seja, essa nova taxação, essa nova carga tributária que a gente teria aqui na taxação de lucros e dividendos das empresas para os investidores, seria convertido em um programa social em substituição ao Bolsa Família. Do lado dos indicadores, tivemos o IBCBR, que é visto como uma proxy mensal do PIB, é como se nós estivéssemos aqui falando, é um índice de atividade, é como se a gente estivesse falando aqui da expectativa por PIB, referente ao mês de maio, que registrou uma queda de 0,43%, bem abaixo das expectativas, que era de uma alta de 1,1% vista pelo mercado, e o BTG Pactual esperava 0,9%. Voltando para Brasília, pela primeira vez o Ministério da Economia passou a prever o estouro da meta de inflação para esse ano de 2021. Esta meta de inflação tem um teto, que seria o limite cabível dentro dessa meta. Este teto é de 5,25% de inflação para o ano de 2021. O governo já aceita, agora já imagina que podemos ter uma inflação de 5,9%, medida pelo IPCA neste ano de 2021. Depois, o relator da proposta da reforma tributária, o deputado Celso Sabino, apresentou um parecer em reunião com líderes, e as notícias de mudanças nessa reforma animaram os mercados, principalmente com a manutenção da isenção fiscal para investidores e pessoas físicas no lucro, nos proventos dos fundos de investimentos imobiliários, nos FIIs, ou seja, de não começar a taxar este tipo de investimento, que hoje é isento para o investidor pessoa física. E segundo o Estadão, a redução do imposto de renda para empresas pode ser de 12,5%, de 12,5 ponto percentual. De acordo com a CNN, pode haver também uma redução da taxação dos dividendos, que é uma das principais pautas dessa proposta de reforma tributária, que vem sendo muito combatida e bastante criticada pelos participantes do mercado. Depois, do lado da pandemia, na Câmara, foi aprovada urgência para projetos que exigem a vacinação da população aqui no Brasil, inclusive em fins de semana e feriados, e as empresas estudam exigir essa carteira de vacinação, mostrando a participação na vacinação contra a Covid aqui no Brasil para processos de trabalho. Por fim, tivemos uma notícia envolvendo o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Depois que ele foi diagnosticado com uma obstrução intestinal, ele foi internado, foi transferido aqui para a cidade de São Paulo, e ele afirmou que o seu quadro de saúde evoluiu, que a chance de ser submetido por uma cirurgia está bastante afastada, recebeu alta e está em observação, está sendo acompanhado pela equipe médica. Esses foram os principais pontos, as principais pautas que a gente teve para essa semana. A semana que vem é uma semana bastante importante, mas talvez um pouco mais tranquilo do que a gente tem visto nas últimas semanas. No internacional, o destaque continua sendo os dados de atividade econômica nos Estados Unidos e na zona do euro, para a gente avaliar como que está sendo a produção e consumo por lá. E teremos a divulgação do PMI e de índices de atividades nessas localidades. Trazendo para o doméstico, o mercado aguarda desdobramentos da reforma tributária para a gente entender como que ela de fato vem para o mercado, repercussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, além do acompanhamento do quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. E na seara de indicadores, teremos divulgação dos dados de inflação, com o IPCA 15, aqui a inflação dos primeiros 15 dias do mês de julho, a prévia do IGPM de junho, além dos dados de arrecadação federal. Esses são os principais pontos que a gente tem para essa semana que se inicia. Você é o nosso convidado para acompanhar tudo, todos os dias, em todas as nossas redes. Nós estamos onde você preferir. Diariamente no nosso Instagram, nós postamos os nossos conteúdos próprios, escritos aqui pelos especialistas da Aquavero, além de colocar ali pílulas sobre as principais notícias do mercado. No Telegram, nós fazemos morning call, fechamento de mercado, pílulas de notícias, conteúdos exclusivos. Ali é realmente o nosso canal de notícias com vocês.
Estamos no YouTube, inclusive este vídeo aqui é transmitido pelo YouTube. Por lá nós divulgamos alguns conteúdos mais longos para vocês, além de algumas respostas e pílulas sobre dúvidas que vocês têm no mercado. Estamos, através do seu assessor no WhatsApp, trazendo todas as mídias, todos os conteúdos para que vocês nos acompanhem. E, por fim, para quem gosta de podcasts, estamos nas principais plataformas de podcasts também. Todos os dias temos o nosso Manhã no Mercado, com as principais notícias que serão pauta para aquele dia. No final do dia, fazemos o fechamento dos principais pontos que aconteceram naquele dia e o nosso resumo da semana também vai ao ar todo domingo por lá. A gente se vê em breve. Até mais.